um questionamento e nós temos uma pergunta que diz respeito à revisão, a algumas opiniões que têm surgido no meio espírita sobre a necessidade de revisão de algumas obras de Kardec, né? Que atualmente alguns grupos, e essa atualização com o objetivo de adequá-las aos novos tempos. Como você vê esse movimento, digamos? Juvenise, quem da melhor maneira respondeu essa pergunta, do meu ponto de vista, foi o nosso companheiro André Luiz Peixinho, quando foi interrogado exatamente sobre esse tema, numa entrevista que dava a uma rádio baiana, e alguém me perguntou: você não acha, André, que é necessário que nós atualizemos o pensamento de Kardec? Eu gostaria de dizer que eu não apenas acho que é importante, eu quero dizer que quem primeiro reconheceu isso foi o próprio Allan Kardec, quando disse que o espiritismo jamais estaria superado, porque caso a ciência demonstrasse que ele estava equivocado em um ponto, ele se modificaria e caminharia com a ciência. Então é importante nós percebermos que o tempo inteiro nós precisamos estar prontos para a atualização de conhecimento, mas, infelizmente, nós ainda não estamos prontos para realizar a atualização do pensamento de Allan Kardec, porque nós ainda não alcançamos a visão de Allan Kardec. Ainda sentimos dificuldades em compreender a amplitude do que Allan Kardec nos ofereceu quando desenvolveu de 1857 a 1869. São 11 anos de trabalho dedicado, publicando a obra da codificação, que é um complexo de entendimentos relacionadas com os números da Revista Espírita. Então eu convido os meus amigos à seguinte reflexão. Quem já terminou o estudo da Revista Espírita? Do primeiro ao último exemplar. Não estou falando da leitura. Estou falando do estudo da Revista Espírita. Quem foi que já estabeleceu as vinculações entre o pensamento da Revista Espírita com os elementos da codificação e que, depois de ter terminado esse estudo comparativo, se sente apto para dar prosseguimento às investigações empreendidas por Kardec para atualizá-lo naqueles pontos que julgue estejam desatualizados? Porque nós estamos num movimento muito curioso. A gente quer ser trabalhador de obra pronta. Então eu li ali o Livro dos Espíritos, encontrei uma palavra que eu acho que é inadequada e eu quero atualizar o pensamento de Allan Kardec, porque tem uma palavra que não parece adequada àquele contexto. E nós precisamos lembrar que no campo da linguagem existe um campo pragmático, que é o campo do uso da linguagem, e existe um outro campo, que é um campo semântico, do significado da linguagem. E às vezes, por nós estarmos distanciados do contexto de uso da linguagem, nós acreditamos que precisamos atualizar o significado dela. Vou me explicar com um exemplo. A palavra fluido. Muitas vezes as pessoas se aproximam da obra de Allan Kardec e dizem assim: porque o século XX, a física já abandonou o conceito de fluido, então nós precisamos atualizar a obra de Allan Kardec. Acontece que quando Allan Kardec utilizou a palavra fluido, o significado que a palavra fluido possuía, e diga-se de passagem, ainda permanece com esse sentido, é precisamente a noção daquilo que corre ou se expande. É aquilo que é macio, é aquilo que é mole, aquilo que é dinâmico, é qualquer substância que é capaz
de fluido, e nós aplicamos esses conceitos aos líquidos e aos gases hoje. Mas na época de Kardec isso era aplicável à eletricidade, ao magnetismo e às forças que não eram adequadamente compreendidas à luz dos critérios newtonianos. A gente diz, mas já houve uma mudança disso. Por exemplo, a eletricidade e o magnetismo deixaram de ser fluidos. Eles se transformaram agora em uma concepção diferente. Quando Max, ao apresentar as equações do eletromagnetismo, reuniu os dois conceitos e nos apresentou uma nova força, a eletromagnética. E eu digo para as pessoas, mas se nós analisarmos as equações de Maxwell, que são, na verdade, as equações que descrevem um mecanismo pensado por Maxwell. Ele pensou um mecanismo para descrever a relação entre a eletricidade e o magnetismo como sendo um conjunto de engrenagens que tinham um comportamento, giravam na vertical e estavam conectadas a outras engrenagens na horizontal, e quando por essas engrenagens passava o fluido elétrico, gerava o campo magnético. É por isso que quando a gente aprende na escola aquele conceito desgraçado de eletromagnetismo, a gente diz assim, se a corrente passa neste sentido, então o campo gera nesse sentido. Nós estamos usando os conceitos de Maxwell, das equações que descrevem um comportamento fluídico e que depois abandonou-se a imagem, porque se sabia que não existia o éter, ou que se concebia o éter como sendo aquele princípio, pelas experiências de Maxwell Morley e mais tarde pelas proposições da relatividade einsteiniana, e que, no entanto, permaneciam fundamentadas sobre as descrições fluídicas, e substituímos pelos conceitos de campo, entidade matemática que descreve a realidade, e que muita gente confunde. Não, a gente podia substituir a palavra fluido pela palavra campo. Não, não podemos, porque a palavra campo, ela não é uma entidade física como era o conceito do fluido. A palavra campo é um descritor matemático para descrever o comportamento do que nós não sabemos o que é. Então, veja, Juvenísio, nós estamos, sim, com a possibilidade de atualização do pensamento de Allan Kardec. Mas é preciso entender o pensamento de Allan Kardec para fazer atualizações sobre eles. E é este o convite que a doutrina espírita faz. Ninguém está dizendo, olha, é proibido pensar em atualização de Allan Kardec. Não. A gente só está dizendo o seguinte, para se propor a atualizar Allan Kardec, é preciso conhecer o trabalho de Allan Kardec. Senão a gente vai inverter a ordem do bom senso.